Gravação de percussão e loops, adicionando camadas. Seja bem-vindo ao 18º vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, tá? Desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização. Então tem 17 vídeos antes, onde eu falo sobre vários assuntos. Estou chegando hoje na percussão e nos loops. Essa parte é uma coisa que eu acho que faz muita diferença numa produção de estúdio, que geralmente não acontece ao vivo. Por exemplo, eu sou muito fã de metal, né? Então a gente ouve o Megadeth, por exemplo. Se você ouviu o Euthanasia do Megadeth, um disco de 94, eu acho, coisa assim, você vai perceber que tem muitas percussões. E a gente não percebe essas percussões normalmente, agora que eu estou falando você vai perceber, né? A gente não percebe porque a gente fica muito preso na imagem da banda. Aquela banda que tem um baterista, um baixista, dois guitarristas, né? E um dos guitarristas canta, né? Então a gente não vê essas camadas. A gente vê os backings, por exemplo, porque as pessoas cantam ao vivo e tal. Mas a gente não vê panderola, a gente não vê shaker, maracas, congas. Tem um monte de detalhes nas músicas. Tem algumas músicas que elas têm uns shakers que são eletrônicos, que eles ficam... Duas batidas em cada canal. Você põe o fone de ouvido e você percebe aquele estéreo acontecendo. E isso dá um barato, dá uma cara de disco pra coisa, né? Que eu costumo falar, como eu sempre falo, como eu sou velho, eu falo em disco ainda. É aquele som de disco, já não parece mais uma demo ou uma banda tocando ao vivo. E foi o que eu resolvi fazer nessa música aqui. Desde o começo eu já tinha ideia de colocar alguns loops para fazer para deixar a coisa mais caótica. Eu usei essa palavra diversas vezes aqui, principalmente na parte do refrão. Eu queria uma coisa mais caótica e ter esse contraste. Sempre que entrasse o refrão fosse um negócio mais grandioso, mais barulhento, etc. E depois mais suave para os versos. Loops, o nome loop vem da fita mesmo, de você pegar a fita e fazer um looping com ela, você fazer uma fita infinita. Se eu não me engano, a primeira vez que fizeram isso ritmicamente foi na Staying Alive dos Bee Gees. Eles pegaram a bateria de uma outra música e fizeram um looping, pegaram um trecho tipo tum, tat, tum, tat, tum, e fizeram um looping de fita, fizeram essa fita ficar rodando constantemente e gravaram o resto dos instrumentos em cima dessa ideia desse loop. Tá? Esse loop foi copiado para outra fita e gravaram o restante assim. Se eu não me engano foi isso. Se eu não me engano também a primeira vez que fizeram loops de fita foi com os Beatles em Tomorrow Never Knows, tá? Que é 67, eu acho, alguma coisa assim. Fizeram loops de fitas, mas não eram loops rítmicos. Pegaram vários sons e fizeram esses loops e gravaram a música em cima desses sons, tá? Ou adicionaram esses sons posteriormente em cima da música, eu não tenho certeza disso. Mas enfim, looping que a gente fala é basicamente alguma base rítmica. Geralmente essa base é eletrônica, mas às vezes não, às vezes é uma base acústica. O cara pegou uma gravação de bateria acústica, fez um loop, tá? E aquilo fica se repetindo ao longo da música, tá? Então eu adicionei alguns loops em cima da bateria acústica. Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar isso para vocês. Deixa eu tocar um trechinho, como está a música agora, já com essas percussões, tá? Para vocês darem uma ouvida, aí depois vou comentar o que eu fiz. Seus olhos, já é hora de acordar. Você tem tarefas a cumprir. Vamos lá. Suas costas doem, quase não deu pra descansar. Se você está prestes a explodir, tanto faz. Vai e colhe o choro. Socorro, respira fundo e vai aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem pensar. O homem máquina tá contra a lei. Isso não é de hoje. Enfim, aí vocês já ouviram com as percussões que eu adicionei. Vou explicar o que eu fiz aqui. Então, por exemplo, no comecinho eu coloquei um shaker aqui, um chocalhinho, junto com o chimbal da bateria, ó.
Aliás, é. E ele tá com um flanger aqui, ó. Com o metaflanger que eu uso quase sempre, tá? Então ficou esse som aqui, ó. Aqui tem um prato invertido, que é uma coisa que a gente usa muito, né? Que é o chupão, né? Então a gente faz o... né? Isso eu já fiz nas guitarras, uma guitarra invertida. E aí eu coloquei um prato também, ó. Esse prato, ele tá com mão do molde, que ele joga da esquerda para direita. Se você tiver com fone de ouvido, você vai sacar bem aqui, ó. Tá? Aí eu coloquei vários loops aqui junto com a bateria, tá? Nessa parte. Vou cortar esses loops só para você ver a diferença que faz, ó. Aqui tem vários sons diferentes. Um deles é uma guitarra percussiva. Eu peguei uma guitarra e gravei só ela abafada e fiz com o au. E eu passei em estéreo aqui, ó. Tá, ela tá em estéreo também com o mondo mod acontecendo, tá? Aqui é um Tonocracy, tá? Não, peguei o D-Rex Red, o mesmo que eu usei para fazer as bases. Tá, um equalizador e um mondo mod fazendo esse som. Então isso aqui junto com a bateria já dá um barato legal, ó. Uma percussão feita com guitarra. Aí tem um loop de bateria junto, ó. Isso eu programei com o Easy Drummer. Eu não tenho aqui o making off disso, infelizmente, eu estou já com ele pronto. Eu programei com o Easy Drummer uma levada que ela é subdividida, a bateria tá tato, 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 essa tá tum, tum, tato, ela é subdividida. Passei alguma coisa para dar distorção, usei algum filtro aí de equalização para deixar com menos agudos, ó. Então, isso com uma bateria acústica fica bem legal também, ó. Aí tem o segundo looping aqui que eu peguei do Contact, se eu não me engano. Deixa eu ver. Apareça. É do Contact, tá? Esse Space Abstract aqui. Aí coloquei um equalizador e um mondo mod também. Nossa, tá lento. Não costuma ser lento assim não, tá? Se der pau a gente sabe por quê, né? Ó, um equalizador e um mondo mod. Tô cortando o grave dele também. Ele tá fazendo esse som aqui, ó. E como esse looping aqui ele é monaural, ele está central, esse outro dá uma abertura de estéreo para ele, ó. Somar as guitarras percussivas. Isso aqui, ó, somado na bateria. Esse é o tipo de coisa que se ao vivo não tiver, a gente for tocar com bateria, baixo, guitarra, a gente não vai sentir falta, vai dizer assim, nossa, ficou vazia a música, tá? Porque ela funciona sem isso também, tá? Vamos ouvir, ó, sem a percussão, ó. Mas eu gosto mais com... E aí aqui é um caso comum que as pessoas usariam um VS, né, um Virtual Studio, para tocar isso ao vivo. O baterista ouviria com um clique e isso estaria saindo no PA pré-gravado. Tá? É uma coisa comum de se fazer. Coloquei uma panderola aqui também, ó. Do Easy Drummer Latin Percussion, tá? Então quando você soma todo mundo aqui...
essa é a parte que tem mais elementos, né, de percussão. Depois eu volto para um shaker aqui, já não é o shaker com aquele phaser, com o metaflanger, tá? É que ele tá abrindo nessa segunda parte, onde as guitarras fazem os tchum, 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 tchum. Eu resolvi colocar um shaker fazendo junto, ó. Vamos lá! Aliás, a música tá toda cheia aqui de coisas e tal, e ela vai enxugar aqui para quando vai entrar a voz. O arranjo, ele murcha, né? Abra seus olhos, já é hora. Não que ele murcha, ele se abre, né? Ele abre, fica aberto, depois ele vai ser mais busy de novo. E nessa parte volta o shaker, ó. Suas costas doem, quase cansar. Se você está prestes a explodir, tanto faz. Eu poderia ter tocado essas percussões, mas eu fiquei preguiçoso depois do Easy Drummer com isso. Esse Easy Drummer Latin Percussion, ele tem uma percussão muito legal e eu fazia isso, por exemplo, quer ver, um disco que eu toquei muita percussão é o Indiferença da Oficina G3, que eu produzi em 96 e eu que gravei toda a percussão. Então na época eu comprei uma panderola da Latin Percussion, comprei umas maracas da Latin Percussion, eu tinha já um cowbell da Pearl, eu fiz um shaker com Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo, eu comprei 3 Kinder Ovos, abri e eu peguei as caixinhas deles, coloquei arroz dentro e enrolei com uma fita isolante, né? Então muito shaker que você ouve naquele disco é isso. E a música Indiferença mesmo, ela tem maracas a música inteira. Fica o... Aquilo sou eu tocando. Tem uma panela no conta. Né? Sou eu tocando. E eu toco essas percussões leves, eu sempre gostei. Quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade, eu cismei que eu queria tocar todo instrumento que aparecesse na minha frente. E percussão foi uma coisa que eu fiquei meio hiperfocado na época, eu nem conhecia o termo, mas eu fiquei meio hiperfocado em percussão. Eu fiquei uns 2 anos estudando de percussão e tentando aprender essas percussões leves, mas depois do Easy Drummer eu fiquei preguiçoso e eu passei a usar ele, tá? Então aqui volta o refrão, mesma estrutura, tá? Aquele mesmo loop e tal, e aí vem aquele dueto de guitarras. Eu mantive a panderola, ó. A música funciona sem isso, tá? Ó, você ouviu aqui? Mas eu gosto mais com a percussão. Tem gente que vai gostar mais sem, tá? Mas como eu que estou produzindo a música, eu vou fazer o que eu gosto. Na sua música você faz o que você quiser. Na minha eu faço o que eu quero. Então, aí eu coloquei essa panderola aqui nessa parte e tem coisas assim, tem umas batidas, por exemplo, para fechar aqui, ó. As percussões fazem as pausas junto, ó. Tá? Ó, aqui também. Isso não é de hoje. Aí vai entrar o segundo verso. No segundo verso eu deixei aquele shakerzinho seguindo as guitarras do. Que era o tchum 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 tchum. Aqui é o tchum 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 tchum. Só que eu coloquei uma panderola também, ó. Você está sempre às ordens, pois sempre lhe satisfaz. Que te traz forte como um touro. Esse vale ouro, um fantoche ideal. Aceitar sem que Aí vai para aquele especial lá, né? Aqui. máquina tá contra a vez. Nesse jogo sujo, seu papel é ser só mais um peão. Um idiota útil que só serve pra servir, sem raciocinar. E se um dia falhar, é fácil descartar.
tá? Então sempre coloquei alguns elementos aqui para dar um barato a mais. Naquele refrão final que eu queria que ficasse mais caótico ainda, eu mudei a levada da panderola só, quer ver? Ó? Que ela tá aqui. Aqui ela toca no contra da caixa. A caixa tá ó. Outra vez, aceitar sem questionar, programado pra obedecer, concordar sem nem pensar, Que esse refrão final eu queria que fosse mais barulhento, mais caótico do que o primeiro, né? Então, ó. concordar sem nem pensar, o homem aqui nada outra vez, aceitar sem questionar, programado pra obedecer, Volta no dueto de guitarra com a panderola. outra vez. Né? E a gente vai para aquele final. Eu gosto bastante, eu acho que esse tipo de coisa enriquece bastante a sonoridade da música. Você fica com um estéreo com mais abertura, com mais balanço no geral, né? Aquela coisa do tic, 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 tic acontecendo. Isso dá um barato. E fica mais com cara de disco, na minha visão. Tá? Esse é um ponto que claro, isso é uma questão artística, você escolhe. Você pode fazer um disco de trio, guitarra, baixo, bateria, sem percussões, etc. E que soa super bem. Não é um problema não ter percussões. Mas eu acho que essas percussõezinhas, elas dão aquela cerejinha do bolo que a gente fala, né? Eu chamo de perfumaria, né? Eu falo assim, pô, eu já gravei a música toda, tá faltando as perfumarias, né? O que são as perfumarias? Eu vou pôr um sino aqui nessa parte, vou pôr um reverso de prato aqui, vou pôr um looping nessa parte e tal. Isso tudo dá aquela perfumada na música e deixa a música mais interessante. Tá? Esse é o meu ponto de vista aqui. E lembrando que eu estou com a rifa dos meus monitores da Neumann, tá? Esses monitores, os KH120A, tá por R$19, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Participe para a gente poder mandar embora logo esses monitores, tá? E estou com um workshop chamado Produzindo Bateria Acústica, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 12 de julho. Esse workshop é presencial, onde a gente vai produzir uma bateria desde o começo, tá? Vou falar sobre escolha dos equipamentos, vou falar sobre microfonação, sobre afinação, sobre direção dos músicos, sobre gravação, processamento de som, mixagem, masterização, e você vai acompanhar eu fazendo isso ao vivo, tá? Vai ter um baterista aqui e a gente vai fazer o processo todo, tá? Vai acontecer no estúdio Manduri Art, lá do Beto Neves, aqui em São Paulo, que é um estúdio muito legal, e eu vou fazer basicamente com equipamento de home studio, tá? Vai ser uma coisa simples, eu vou montar um equipamento simples para todo mundo poder acompanhar o processo, tá? E que mais? E se você quiser uma consultoria comigo, entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui o link também. Se você quiser que eu faça a mixagem da sua música, mesma coisa, tá? Entre em contato pelo WhatsApp. Estou fazendo mixagens, masterizações, finalização no geral, né? Eu falo finalização porque às vezes eu pego a música e ainda tem que fazer muita coisa de edição, também eu faço, tá? Mas mais mixagem, masterização e consultorias. Essas consultorias eu costumo oferecer para quem já está um pouco mais avançado, tá? Se você já está tendo os resultados próximos do que você quer, mas está faltando aquele tantinho, eu posso te ajudar nisso, tá bom? Semana que vem a gente vai falar, acho que de violão, tá? Vai ter violão nessa música também, tá? A gente se vê semana que vem. Valeu!